da Saúde, o ministro Jamil Haddad, o Dr. Domingos Sávio, que é o coordenador de saúde mental do Ministério, são pessoas muito sensíveis para isso. E nós vamos ter agora, essa semana que vem, no Brasil, a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, onde vão ter técnicos do mundo todo trocando a experiência brasileira com a deles para ver qual é o modelo de tratamento que deve começar a Organização Mundial de Saúde a definir como um modelo adequado para o doente mental, para os casos, né, dependendo da doença. Mas tem alguns mitos que já estão rompidos na psiquiatria democrática. A ideia da nudez, por exemplo, retirar a autoestima de um paciente, desmoralizar a sua corporalidade, né, pela nudez não querida. A ideia de não se usar talher numa refeição e o fim tirar o espelho de um paciente, onde ele não possa olhar o seu rosto. Isso tudo hoje, há alguns anos já está rompido e que, no entanto, na psiquiatria tradicional brasileira e em muitas cadeiras de psiquiatria das universidades ainda é mantida essa cultura do estigma. E há muitos problemas por trás disso, né? Porque você romper com a estrutura de poder fundada nos departamentos de psiquiatria das universidades há tantos anos e dizendo, olha, há outras formas de curar, outras formas de tratar, torna o projeto, ele entra numa luta política e acadêmica dentro das universidades, porque ele desequilibra alguns setores e reposiciona de maneira melhor outros setores da universidade. O que é normal na luta da ciência, do avanço da ciência. Nos hospitais, a luta é entre aqueles que querem um paciente domesticado, mas desumanizado, investindo pouco nele. Mas para esses eu digo, é preferível aplicar a lei de proteção aos animais nos pacientes psiquiátricos. Eles seriam mais bem tratados. Porque eles dizem que tem pacientes que não são agitados, que tem pacientes que não serão nunca controlados, não terão nunca condição de saber o que há com a sua doença. Isso é uma capitulação da ciência a uma situação de fato que, se houvesse com todos os campos da medicina, a medicina não avançaria, né? Então, acho que o projeto ele vai provocar a reforma psiquiátrica brasileira, não tenho dúvida. E já provoca a organização de pacientes e ex-pacientes. Esse projeto já conseguiu, nesses 4 anos, que muitos familiares, muitos pacientes, muitos ex-pacientes se organizassem em entidades para a defesa dos direitos dos pacientes psiquiátricos, né? Porque democracia é o fim das interdições sociais. Nós desinterditamos as mulheres na lei, desinterditamos os negros, definindo o racismo como crime inafiançável, desinterditamos os índios, desinterditamos as crianças. Do ponto de vista legal, o Brasil já desinterditou todas as categorias sociais marginalizadas. A nossa lei é uma das mais avançadas do mundo, a nossa lei de direitos civis da Constituição brasileira. Há 2 categorias de brasileiros que estão interditados ainda. São os pobres, que estão interditados em todos os países onde eles existem, não é? Porque depende de políticas sociais, é uma coisa muito mais grave, não há lei que mude isso com facilidade. Mas os doentes mentais é injustificável. Quer dizer, a categoria dos interditados que permanece ainda é a dos loucos, de todo gênero, não é? Aqueles que são considerados fora do padrão que a sociedade tolera de comportamento. E tendo como única alternativa pela lei atual o isolamento da sociedade. É isso que a gente está querendo mudar. Olha, deputado, o que me encanta é que eu conheço tantos deputados do PT com posturas maravilhosas, mas o conjunto do PT eu não gosto. Quando vocês se encontram, falta uma união, eu não sei se são muitos jovens,
Porque eu sou do PPS, né? E a gente é mais obediente, a gente é mais organizado. Assim, quer dizer, eu digo assim, a gente, mas eu tô falando é Roberto Freire, pessoas assim que... Eu sabe, sou muito amigo do Roberto. pessoas que são bem... Augusto Carvalho, né? Eu acho que o PT vive uma ilusão, quer dizer, mas isso não é para usar não, né? Não, eu não vou usar O assim. PT vive essa ilusão da pressa, né? Nós nos organizamos de maneira muito rápida. E a tendência de quem se organiza de maneira rápida na política é perder um pouco a noção da história, da continuidade histórica da cultura de esquerda, né? Então, aqueles que têm mais informação histórica, são mais cuidadosos no trato, têm mais pudor para dizer que nós somos muito bons, sabe? Eu acho que falta o PT um pouco, eu gosto muito do PT, mas falta um pouco a alteridade, noção dos outros, né? Falando do PT... vocês dois, se quiserem fazer alguma pergunta, faz agora. Não, mas assim, falando eu vou falar do trabalho, nós fizemos um trabalho no Ministério da Cultura, né, porque existia aquela Secretaria das Minorias, com as mulheres loucas em Recife. Então nós começamos a fazer elas produzirem. E o resultado assim foi excelente. Eu não tive coragem, eu fui a primeira visita, depois foi a Maria Bunimar que foi aguentar, porque eu não aguentei a barra de chegar a ver aquelas coisas. E o resultado foi excelente, a fazer terapia ocupacional. Então, elas mesmo que escolheram, umas escolheram dança, outras escolheram fazer teatro, outras escolheram para fazer lá em São artesanato. Paulo é assim, todo mundo trabalha. O resultado no final foi maravilhoso. Agora, realmente, aí veio o Ipojuca, o Plano Collor, acabou com tudo e esse projeto ficou para trás. Sim. E uma das razões que eles falavam que as pessoas ficavam muito loucas ali no Nordeste era a falta de comida, que levava as pessoas a loucura. Mas que é isso? Pessoas sem água, sem fome, comida, não quer assim mesmo. Um sonho Então, da são Essencial, não. bens essenciais. Não, assim, quer Elas dizer, se movem. o aumento da loucura lá no Nordeste, ali naquela região que a gente É o foi. sonho na cabeça e a fome. A fome, era a fome mesmo. Falta de água. A fome, e era isso mesmo, é isso que eles diziam. Pois é, mas o Brasil, eu acho que o Brasil é um país que combina esses dois tipos de carência, né? Ao mesmo tempo que você vive essas carências, essas necessidades muito elementares, que é de comer, de beber, de morar, de andar, de circular, você vive também carências subjetivas muito fortes, que é a necessidade de ser reconhecido, ser respeitado, ter espaço, ter vez, ter voz, né? Então, porque na Itália, por exemplo, é um país rico, a Itália tem loucos como o Brasil. E não é por problema de dinheiro. Os Estados Unidos, que está vivendo uma profunda recessão agora, está aumentando a doença mental nos Estados Unidos, né? Agora, o cuidado que eu tenho na defesa desse projeto, nos debates que eu vou, é que a tendência nossa primeiro, é psiquiatrizar o conflito social. Achar que todo conflito tem a ver com rupturas psicológicas, né? Que fulano é louco, fez isso porque é loucura, coisa. E a outra é também você criminalizar a pobreza, é achar que o comportamento normal dos pobres é a violência, né? Que é o que foi muito usado nessa campanha eleitoral, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando achavam que a nossa proposta lá, que era junto inclusive com nós e o PPS, que nós representávamos um setor marginal da cidade, a cidade ilegal, que ia avançar sobre a cidade legal. Quer dizer, os malucos vão tomar o Rio, como se já não tivessem tomado no sentido do Rio. Então eu acho que o Brasil o meu projeto, por exemplo, ele é gradativo. Nesse ponto, ele se distingue muito de outras experiências em outros países do mundo. Ele não se aplicará do mesmo modo aqui no Sudeste do que no Nordeste e no Norte. Aqui a gente pode falar em deshospitalização. No Juqueri, por exemplo, em São Paulo, no Franco da Rocha, que é o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Lá você pode falar em rehospitalização, em deshospitalizar, rehospitalizar e humanizar lá o modelo de tratamento. Mas no Amazonas, no Pará, por exemplo, não é que não tenham loucos.
tem doentes mentais, mas não tem rede hospitalar. Quer dizer, não se sabe como eles são tratados. Tem um único hospital no Amazonas para o estado inteiro. Em compensação, no interior de Pernambuco, em Serra Talhada, tem um monstro de um hospital psiquiátrico. Na minha região, em Juiz de Fora, Barbacena, aquela região das vertentes da Zona da Mata, está a maior concentração de leitos psiquiátricos do Brasil e provavelmente da América Latina. Como se houvesse um corredor de loucura ali. Não é que tenha, mas como tem rede, a demanda aparece, quer dizer, a demanda produzida pela existência de um modelo de tratamento que é aquele. Nós queremos mudar, quer dizer, o meu projeto, ele pega recursos de um modelo de tratamento e transfere recursos para o outro modelo descentralizado, levando em conta isso. Se a doença mental ela tem uma determinada origem, mas aí tem que fazer os diagnósticos diferenciais, pegar a história daquela loucura, ver como que a pessoa chegou naquela ruptura e deixar a pessoa viver. Não é? Nós estimulamos a criação de um hospital dia em João Monlevade, no interior de Minas Gerais, na prefeitura de um companheiro nosso lá. E a internação de operários, lá tem uma grande empresa, né, a Manesma, a internação era praticamente diária de pacientes psiquiátricos em Belo Horizonte. A prefeitura tinha um custo altíssimo de transporte. A primeira ideia que favoreceu e estimulou a criação do Hospital Dia foi o custo do tratamento psiquiátrico para a prefeitura. Só o fato de começar a funcionar um Hospital Dia ali diminuiu a demanda, a pressão sobre o tratamento psiquiátrico. Porque os operários, só do fato de saberem que podiam comparecer ao hospital, ficar um dia ali no hospital, isso já diminuía o grau de ansiedade e tensão pelo fato de não haver essa especialidade lá. Nós estamos querendo também criar, o meu projeto prevê isso, a criação de alas psiquiátricas em hospitais gerais. Não tem sentido você ter um hospital especializado de doença mental, quando às vezes o paciente psiquiátrico está com outro problema que provoca aquele problema mental. E romper com essa ideia que havia na medicina, na psiquiatria. O caso mais clássico é o do Rio, do Centro Psiquiátrico Pedro II, onde havia um centro cirúrgico dentro do CPP2. Como se as doenças cardíacas, cardiovasculares, as doenças hepáticas, os problemas orgânicos do corpo de um doente mental, justificasse criar um centro cirúrgico do doente mental. Não é? Se tivesse infarto de doido, né? Cirrose de doente mental, uma loucura. Especialização. Então, hoje, por exemplo, nós queremos uma ala psiquiátrica no Hospital das Clínicas em São Paulo, por que não? Porque se ali chegar um paciente psiquiátrico em surto, ele às vezes precisa de um tratamento que a tecnologia que o Hospital das Clínicas tem para outras especialidades pode ajudar aquela pessoa a resolver uma parte dos seus problemas que provoca a doença mental, ou que agrava a doença mental. Né? Por que a ideia da ala psiquiátrica em hospital geral não avança no Brasil? Por causa do preconceito que se existe, principalmente dos outros pacientes contra o doente mental. De que ele é agitado, que ele vai assustar e coisa. Eu me lembro do Dr. Marcos Ferraz, secretário adjunto de saúde, ex-secretário adjunto de saúde do governo Fleury em São Paulo e ex-diretor da divisão de saúde mental do Ministério da Saúde. Num debate em que nós tivemos uma vez num lugar do Brasil, não me recordo qual, ele dizia, um médico perguntou a ele, mas doutor, um paciente psiquiátrico no hospital geral vai matar o meu cardíaco. Aí o doutor Marcos Ferraz dizia, eu te garanto que o seu cardíaco vai assustar mais o meu paciente psiquiátrico do que o meu paciente vai assustar o seu cardíaco. E de fato, talvez os outros quadros clínicos de um hospital geral assustem mais um paciente psiquiátrico do que um paciente psiquiátrico. Assustar uma mulher que... Não corriam atrás de você
e eles não te atacavam, porque eu vou andando assim no meio deles assim, e logo eles já estão assim, Maria, ô Maria, eles perguntam meu nome, como é que você chama? Eu falo Maria, aí eu falo, Maria, ô Maria, Maria, ô Maria, e fico atrás de mim, sabe? Eles nunca me atacaram nem nada. Eu preciso perguntar uma coisa para você. A doutora Rose, eu fiquei observando e também eu sou muito curiosa, pergunto muito, e ela me falou que não dá para assim, não são todos os doentes iguaizinhos assim, sabe? Como por exemplo o mongolismo, autismo. Então, algumas pessoas que estão no hospital lá parecem ser aborto provocado sem terminar. Então, o que seria bom também, quer dizer, se eu tivesse a oportunidade nesse vídeo, de colocar, porque seria um reforço para o aborto. Ou você acha que isso não tem nada a ver? Não, aí eu não saberia dizer qual é qual é o tipo de trauma, de problema, de anomalia que está associada a esse ou aquele fato anterior. São monstros, são vegetais. São vegetais. Eles não andam, Eu tenho receio há uma certa corrente da psiquiatria biológica que é um pouco lombrosiana, né? Que diz que a doença mental, ela tem cara, né? Ela está na cara das pessoas. E isso, num país como o nosso, é um perigo você começar a dar circulação a esse tipo de pensamento, porque já é muito forte no caso do racismo, né? Expressões fortes e que... Mongolismo mesmo não. Pois é. Só de falar mongolismo já é então, um racismo. Mas é uma questão que eu acho que deveria se estudar, porque o certo é que nós temos tido no Brasil uma política de saúde em geral que não acompanha ao longo da vida as pessoas. Então é um salve-se quem puder geral. Só as pessoas de classe alta acompanham a vida dos seus pacientes, das suas pessoas, né? Acompanham a pessoa, assim, só as partes da pessoa, não acompanha a pessoa como uma coisa como um inteira. todo. Eu vi em Cuba, que E só acompanham nas crises, na ruptura, né? Há quantos brasileiros, por causa da miséria, desse cronicário que o nosso país virou, quantos brasileiros, ao suspeitarem que tem qualquer tipo de doença, têm medo de se diagnosticarem, ou quantas pessoas acham que algumas coisas não acontecem com seus parentes. E isso provoca lesões, às vezes, definitivas em crianças, em adolescentes, né? Há uma cultura no Brasil das pessoas não aceitarem que determinadas pessoas podem estar doentes. Porque a doença no Brasil é um fracasso. Não é uma contingência que pode ser normal. Eu vi em Cuba, criança pequena vai para o hospital e aprende a lidar com com o seu reumatismo, mesmo quando ele não está com crise nem nada, ele aprende a conviver com a doença dele. A doença aqui é um fracasso, a nossa sociedade ela é muito competitiva e muito fechada. Então o círculo de entrada na sociedade exige replicantes, né? Exige gente muito especial. Isso tem reflexos na vida pública brasileira. Os nossos políticos são melhores do que o povo, né? Não vivem o cotidiano, a cotidianidade dos problemas populares. Eu trabalho muito com o conceito que eu sou sociólogo por profissão e gosto de trabalhar muito com o conceito de instituição total, do Goffman, um sociólogo americano. Aqui no Congresso Nacional, eu acho que o Congresso Nacional é uma instituição total. Você pode analisar o nosso Congresso como se analisa um manicômio, como se analisa um convento, uma prisão. Porque a ética do comportamento interno
não é necessariamente a ética da sociedade. É como se fossem semideuses. Se você, no manicômio é assim, do manicômio para dentro a moral é outra, você se dispa da sua história, aqui você é louco. Né? Então, daí que não pode receber carta, não pode atender telefone, não pode ter contato. E o regimento interno do Congresso Nacional é um pouco isso. Né? Não tem emoção, não tem... Eu tive um enfrentamento interessante no Congresso, porque fui autor da lei que cassou o mandato dos deputados que não compareciam na Constituinte. E foi a primeira vez que isso ocorreu no Parlamento brasileiro. Né? E aí eu pude sentir o que é uma instituição total. O que é você romper a lógica dos iguais. Né? Sendo um igual, mas dando a impressão que não é. Então, eu imagino no manicômio, comecei a imaginar, você imagina num manicômio, numa cadeia, num convento, uma pessoa que comece a pensar na contramão daqueles valores, pensar contra si próprio. Né? Então, acho que esse projeto, ele tem que tomar cuidado, sabe? Porque tem muita gente que me ajuda muito nesse projeto, mas está quase na contracultura, na antipsiquiatria, quer dizer, de negar a doença mental. Ou de achar que a doença mental é produto exclusivamente das condições sociais. E eu, conversando com muitos psiquiatras do Brasil e do exterior, estou convencido de que, e vendo de fora, porque eu sou candidato a paciente, né? Não sou um especialista. Então, há aqueles que insistem muito de que o projeto está quase na contracultura. E nós temos que ter esse cuidado. Isso que você estava dizendo do meu partido, o PT. Eu acho que o PT... ele tem uma visão correta da sociedade, faz o diagnóstico certo, ele tem a ideia, aponta o caminho, mas ele às vezes erra o tom. E aí ele não unifica, né? Ele exclui. Eu tive uma experiência com o PT, seguinte, uma campanha chamada Campanha da Frente Popular aqui em Brasília. Eu trabalhei com toda a esquerda. E o PT resolveu se candidatar sozinho, né? O PT só batia na esquerda. Não batia no Roriz, não batia em ninguém, só batia na gente na esquerda. Pô, mas eu ficava enlouquecida, porque eu era editora desse programa, então era uma coisa de louco. Era uma coisa de louco. O PT batia só na esquerda. Que coisa é essa do PT, né? Só bater na esquerda. Por que não vai lá no bairro na direita na época, né? Tinha coisas assim para denunciar tremendas aqui em Brasília, na época da campanha para governador, e o PT batendo na gente, o PT batendo na gente. Eu ficava assim, eu não acredito. Eu falei, não acredito, porque o movimento que eu pertenci na minha época de política estudantil foi onde nasceu o PT. Esse Onestino, ele seria a mãe do PT, porque a AP, que era a célula, o organismo dele, era, eu acho que é a mãe do PT. É a PML do B. Porque eu me lembro que eu era da JEP de Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui em Brasília em 1960, quando meu pai veio para cá, eu não quis mais entrar. Aí eu preferi ficar junto com os outros grupos, na Assembleia, dos estudantes. Também não tinha universidade, só em 62 que veio ter universidade. Então, eu me lembro do Onestino, dentro da Assembleia, fazer o discurso, e PC, Polop, MR, todo mundo ouvindo o Onestino e aceitando as palavras dele, porque ele conseguia, com o carisma dele, com a inteligência dele, ele conseguia unanimidade. E é o que nós estamos precisando, que agora vai ter que juntar 5% de partido, né? Para ter um partido forte, e se nós não... Mas eu acho que o PT tem um papel importante, eu acho, na história do Brasil. Primeiro, esse fato de ter rompido com a ideia do operariado como classe que faz a revolução. Isso
uma ruptura prática num conceito clássico do leninismo, que foi importantíssimo. Porque nós dos setores médios, só podíamos entrar para os projetos políticos de esquerda revolucionários como classes subalternas, como apoiadores. Havia um certo pudor da gente estar nessa luta. O PT rompeu um pouco com isso, quer dizer, com a ideia de trabalhadores, quer dizer, ampliando a ideia de trabalhadores. Hoje eu acho que o PT tem que avançar mais, não é partido dos trabalhadores, é partido dos que vivem do seu trabalho. Isso mesmo. E porque todo mundo que ganha vida com honestidade, ganha dinheiro limpo, pode entrar nos partidos de esquerda, né? Acho que se tem regras sociais, são cumpridas, e se a sociedade tem força para impor aquelas regras, ou não tem para dissolver outras, ninguém pode ser acusado de ser contra a humanidade pelo fato de estar cumprindo a regra possível da sociedade, né? Então, acho que isso é um avanço. Essa empáfia que nós temos, né, é um pouco, eu acho, um pouco de uma certa imaturidade, eu diria, uma maturidade insuficiente, uma pequena maturidade. Assim, por exemplo, respeito, assim, eu vejo que eles vão assim para as reuniões com um calção muito curto, com todos os pelos aparecendo, né? E eles chegam lá e ficam assim e tal. Quer dizer, acho ótimo que eles estejam aproveitando a manhã de domingo, a manhã de sábado, se dedicando e tudo, porque como eu trabalho assim, eu vejo, mas é importante a gente ter uma postura, roupa própria para cada hora, né? É uma bobagem, mas eu penso que talvez seja pá. Não, mas onde eu aprendi melhor a compreender o PT, sabe onde foi? Foi lendo um político inglês falando, um livro, não sei mais como que chama, como foram organizadas as casas dos lords e a casa dos comuns. Que a princípio as pessoas elas eram representantes da realeza, então elas moravam nos condatos, né? E eram só os donos de fazendas. De repente, alguns começaram a se candidatarem, o filho do burgo. E ele, quando ele começou a fazer a lei, ele não fazia a lei para o patrão, ele fazia uma lei que era até contra ele. Ele fazia uma lei que não era tão assim de passar a mão, era uma lei, tem que trabalhar tantas horas por dia. Isso aí nós ainda estamos um pouco com essas leis inglesas. Porque eu acho que nós estamos na hora do lazer. A gente tem que dar mais lazer para o ser humano, exatamente por causa da delicadeza da vida mental. A gente precisa de pensar que dentro dos trabalhos, a gente vê algumas firmas fazerem isso, tem que ter um horário das pessoas irem jogar futebol, brincar e tal. Mas na maioria não é. Então eu tinha notado que houvesse não tem nada que respeitar os outros países 8 horas por dia. Não tem nada. Né? Olha, deputado, foi um prazer conhecer você. Eu achei você maravilhoso, estou encantada. Agora eu vou falar também de uma experiência. Eu, quando eu fui preso político, e meu pai era militar nessa época, tá. Ele fez tudo para me sair. Então o general Bandeira, de fora, sugeriu meu pai me colocar, me internar. Aí meu pai ficou enlouquecido, eu não sei o que foi, o que ele fez e tal. Quer dizer, isso eu acredito que quantos presos políticos foram internados com Lula. É uma norma. Isso eu fui levantada, eu não levantei porque eu já levantei tantas bandeiras aí. Então, nós descobrimos vários presos no Juqueri. Quer dizer, imaginou? Ainda? Nos arquivos do Juqueri, o pessoal de São Paulo fez um levantamento. Vários presos políticos eram mandados para as alas psiquiátricas e tratados com Aldol, com remédios fortes. E o general Bandeira querendo que meu pai tem que mandar ela. E meu pai fez tudo, até hoje não sei onde está meu processo. Aí ele não são várias, a psiquiatria tem sido usada para várias coisas. Ele usa também, a própria ditadura usou isso também. A União Soviética usou isso muito. muito. O retrato do Freud, desse filme do Anestino. Porque eu também penso isso. O direito de herança é resolvido, os problemas de herança no Brasil são resolvidos pela psiquiatria.
Há um caso em São Paulo de uma família muito rica que precisavam de interditar a herdeira, porque os irmãos não queriam que a irmã participasse da herança. Não havia sintoma nenhum de loucura na mulher, não havia como, não havia psiquiatra que assinasse o laudo de internação dela. Então decidiram dar um flagrante na mulher. E na Avenida Paulista deram um susto nela, carros já acertados com médicos, derrubaram, tiraram o sapato dela, desarrumaram o cabelo e fotografaram ela com o cabelo desarrumado, andando descalça na Avenida Paulista, de bolsa. E foi essa foto que foi usada para interditar. Existem casos assim, escabrosos no Brasil. Gravidez não querida, né? Menina que engravida, a família não quer, interna em manicômio. E tóxico, então, o pai usa a psiquiatria para internar filho com problema de tóxico. Mas olha, uma coisa simples, um simples maconha. Problema de juventude, falta de compreensão, falta do pai conversar com o menino, até fumar com o menino. Não, interna. A loucura é de quem interna, isso. Mas olha, eu estou à disposição, fico feliz de vocês estarem trabalhando com esse tema, que ele é muito... Ele é um fio da navalha, né? Essas casas